neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar do qual vos transportei. Deus fala. Neliton e Salatiel, irmãos amados, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo.
fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Lembra-te de mim quando lágrimas estão caindo. Sim. Lembra-te de mim quando amigos não estiverem por perto. E quando eu cruzar este rio Jordão, quando tu estiveres fazendo a chamada, lembra-te de mim. Ouvintes, firmarmos, repetirmos, estabelecermos na palavra é a maior prudência que pode existir. Jesus disse que o homem prudente fez isso. Edificou a sua casa na rocha. A repetição, em certo sentido, é continuismo, é rotina, é cansaço, é desgaste. Mas, em outro sentido, é segurança. São Paulo, com consciência disto, disse para a igreja, para nós, que ele não cansava de escrever as mesmas coisas, porque isto era segurança para a igreja, para os irmãos, para as irmãs. Então aí está a coisa. Tudo que São Paulo escreveu, para nós parece que variando muito, mas o Espírito estava revelando, ensinando sempre as mesmas coisas. Então, aí vemos a razão, o sentido real do profeta de Deus afirmar que depois de pregada a mensagem, o sinal, ele esperava que toda a congregação vivesse em desespero. O desespero pelo arrebatamento, para estarmos certos de Deus. Então não é o que se diz a respeito de tais e tais acontecimentos bíblicos em relação à terceira puxada, aos 7 trovões, ao próprio arrebatamento, porque tudo isso envolve arrebatamento, e arrebatamento envolve tudo isto. Mas não é apenas fazer quadros bonitos, é acontecimento. Ele está dizendo que não era apenas dizer o que é aquilo, o que significa aquilo outro, e tomar os tipos e coisas assim. Mas é o que está acontecendo, é o que aconteceria, é o que vai acontecer. Então, o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Não existe
outro sentido na manifestação de Deus na terra através de si próprio encarnado, que é o Filho, Senhor Jesus Cristo. Nem tampouco na manifestação do Espírito Santo na igreja. Não há outro sentido, senão levar estes crentes, este povo, no arrebatamento. Este é o propósito pelo qual ele trabalhou intensamente, sofreu intensamente, viveu de uma maneira desesperada, se compungindo em espírito, chorando, amargurando-se, sendo tentado. O propósito único foi este: cumprir o real significado da permissão que Deus deu para que houvesse a queda. Então, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Ele está encarnado no corpo de sua noiva. Eu estou baseando exclusivamente na mensagem Desesperos. Então, ele está encarnado no corpo de sua noiva. Isso quer dizer Jesus Cristo encarnado no corpo de sua noiva, para fazer as mesmas obras. Naturalmente, o simples ato de viver uma vida cristã, a vida vivida, significa o principal propósito do Espírito Santo. Essa é a verdade sobre o assunto. E uma vez que ele está encarnado no corpo da sua noiva, significa que nesse corpo existem alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, porque ela é o corpo de Cristo. Significa que a natureza do Cordeiro está nela. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Um abismo chama o outro. Uma virtude chama a outra. Você notou? Um abismo chama o outro. Uma virtude chama a outra. E o profeta acrescenta: isto deveria nos lançar em desespero total. Porque ele virá e tomará esta noiva como um ladrão faz de noite. Jesus tomou a experiência de ladrão. Ele não é ladrão, mas agirá como ladrão. Afinal de contas, roubar o que é dele não é roubo. Raptar o que é dele não é rapto. É tomar, é redimir, é tirar das mãos dos sequestradores, dos credos, dos dogmas, dos ismos, dessa bagunça, dessa confusão, desse lixo que criaram com a própria palavra. Agora, pensar que se alguém de repente
alguns membros de nossa família se foram. O profeta analisa assim: e você foi deixado para trás? Isso deveria te lançar em desespero, para que pela graça de Deus você não seja deixado para trás. Para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Você diz, como? Se há eleição, se é predestinado, não tem como ficar. Perfeitamente correto. Mas isto não te leva definitivamente ao relaxo, à inércia, ao abuso. Isso não te dá direito de estar pulando cercas. Isso não te dá direito de criar ismos, de formar atmosfera de maledicência, de difamação e de outras fermentações, doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas. Então, por isso, o profeta lembra o hino de Mel Johnson. Lembra-te de mim quando lágrimas estão caindo, sim. Lembra-te de mim quando amigos não estiverem por perto. E quando eu cruzar este rio Jordão, quando tu estiveres fazendo a chamada, lembra-te de mim. Como ele pode se esquecer? Isso significa convicção do crente para com Jesus Cristo. Significa poesia. Significa romance entre a noiva e o noivo. São poesias cantadas e, mais do que isso, vividas. A sua vida é uma poesia. A sua vida encanta. A sua vida canta. Mais bonito do que o roxinol, do que o sabiá, do que a melhor cantora, do que o melhor cantor. A sua vida prega muito mais alto e melhor do que a do pregador, eloquente. A sua vida é uma poesia. A sua vida é um livro de amor para com Ele. Agora, no livro da vida do Cordeiro, eu quero meu nome escrito. Eu quero que ele se lembre de mim quando se fizer chamada. E isto me lança em desespero. Foi isto que levou Paulo a dizer: após ter eu pregado o Evangelho, serei um passageiro clandestino? Serei um reprovado? Reduzo meu corpo à servidão. Sacrifico direitos próprios. Isto poderia acontecer, diz o profeta. Depois de pregarmos a muitos, sermos reprovados. Isto sim, não pelo que pregamos, se é que pregamos a verdade pura, cristalina. Não vamos responder, não vamos ser reprovados
Não vamos ser condenados por torcermos a palavra em benefício próprio, em criarmos ismos, confusão, interpretações. Não. Mas podemos responder por não termos vivido aquilo, a verdade cristalina que pregamos. Assim, isto me lança em um estágio desesperado. Desespero ao pensar que após todos estes anos de pregação, eu poderia vir a um lugar onde eu pudesse falhar para com ele? Qual é o próximo passo? O que devo fazer depois? Como devo agir? O profeta estava tirando tudo de sua alma naquele momento. E isto me lança em um estágio nervoso. Agora veja, um homem que não estava enredado com dívidas, com negócios, com carros, com filhos que tinham de se formar para se tornarem mais incrédulos. Não, ele não estava envolvido com estas coisas. Ele não estava envolvido em fermentações, em ismos, em comentários, em mexericos. E estava nesse desespero. Afinal de contas, irmão Branham, o senhor é Elias. O senhor manifesta o ministério do Filho do Homem. Praza a Deus ter te trazido, reservado para nascer e revelar o Apocalipse, a Bíblia, sendo o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Por que esse desespero? Então, o pai daquele filho lá em Israel, a morte estava rondando. Era israelita, estava obedecendo, mas estava em desespero. Ele disse: isto me lança às montanhas e aos vales. E é difícil porque quando estou com o povo, tenho de ser tudo a todo homem para que eu possa ganhar alguns para Cristo. Você tem que cuidar de você só. Você prestará conta de sua própria alma. Mas o pregador, o pastor, responde por si próprio e por muitas almas. Você quer mais gente? Quer tomar a alma dos outros? Mas se esquece de que você vai responder por elas. Deus te abençoou. Deus me abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,